Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Meu nome é Eduardo, eu estou aqui com o Pedro e com o Marcos e nós vamos apresentar um tema que requer muita atenção e sensibilidade. Invisibilidade, entre o tempo e o esquecimento. Sabemos que, com o passar dos anos, o idoso é levado à margem da sociedade, podendo ser esquecido ou subestimado, o que causa diversos impactos na sua saúde mental e emocional. Trouxemos hoje dois convidados incríveis para conversar sobre o assunto. A Marina, que é formada em Psicologia e Gestão Integrada de Território pela Univale. Ela também é doutora em Demografia pela Unicamp e atua como docente aqui na Univale. Ela também atua com clínica e pesquisas como gênero, desigualdade e saúde mental do estudante. Trouxemos também o Ivanor. Ivanor, que é empresário aposentado, publicitário, pianista, formado em Psicologia pela Univale e diversas carreiras que ele já seguiu. Ivanor vai trazer conosco hoje uma história inspiradora e, claro, a vontade incansável de aprender. Vou passar agora a voz para os nossos convidados para que eles digam um oi e se apresentem um pouco mais. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante e tão necessário. Bem, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo e dizer que estamos muito felizes de estar aqui com essa juventude linda. Igualmente. E com quem eu aprendi tanto esses últimos 5 anos e creio que pude passar um pouco também da minha experiência e hoje eu estou aqui muito feliz por poder, se puder, contribuir com vocês no tema que vocês escolheram. Idoso, com certeza, né? Isso aí eu tiro de letra. Mas não parece, né? Não, verdade. Pois é, professor. Começar para introduzir o tema para a gente, fazer uma pergunta o que é essa ideia de invisibilidade quando a gente fala sobre a velhice, sobre os idosos? Né? A invisibilidade é um fenômeno, né? Uma percepção que o idoso tem quando ele percebe que algumas coisas do cotidiano, né, algumas formas de relacionamento vão mudando à medida que o indivíduo vai envelhecendo. Então, é quando o idoso ele começa a perceber que o papel que ele ocupava anteriormente, né, o espaço que ele tinha nas situações sociais, na família, com os amigos, no mercado de trabalho, isso vai se transformando. Né? Então, ele começa a perceber que é como se não tivesse mais espaço para ele, como se ele não fosse visto, como se ele não pertencesse mais aos espaços sociais no qual ele estava inserido. Eu gostaria de dizer que esse fenômeno da invisibilidade é bem cultural, porque na Ásia, lá nos orientais, eles têm muito respeito pelo idoso, pela história do idoso, pela experiência do idoso. Aqui no Brasil, realmente, é um fenômeno avassalador. É uma coisa que a gente sente, mas sente muito. E foi um dos grandes motivos que me levou a procurar espaços novos, exatamente para ser visto, para ser considerado e para poder ter voz. Mano, aproveitando o que você falou sobre isso, você pode falar para a gente um pouco sobre essas situações que o idoso ele pode ser deixado de lado? Olha, isso começa, e eu não vai nenhuma crítica aqui, nem nenhuma cobrança, porque eu devo ter feito exatamente a mesma coisa. Começa dentro da família. Os filhos vão crescendo e é sempre, não, meu pai é meu herói, meu bacana, eu adoro meu pai é meu exemplo. E depois eles vão ter a vida deles lá fora e continuam, elogiam o pai para todo mundo. Mas quando estão em casa, e principalmente eu posso falar da minha experiência, os filhos chegam, pai, que bom que te vejo, e beija, abraça e tal, lá, e daí a pouco eles estão conversando, algumas conversas. Você entra na conversa deles, eles dão uma olhadinha, um sorrisinho e voltam a conversar. Isso me incomodava. Eu estou ficando invisível dentro da minha casa. E aí eu comecei a perceber que eu talvez fizesse isso com meu pai. Só que meu pai morreu muito novo, ele não chegou a ser idoso. Então, aquilo me incomodava. Eu falava, e mesmo com os amigos, quando eu encontrava com os amigos velhos, igual a mim, os idosos, era aquele papo da saudade. No meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. E eu olhava e falava, mas o meu tempo não existe, não é? O meu tempo foi 1900, eu nasci em 41, quer dizer, eu estou com 83 anos, meu tempo
Meu tempo é hoje. E eu estou ficando fora desse tempo e eu preciso me inserir novamente no mundo. Eu não posso ficar esperando que o mundo venha a mim, porque não vem, não. Eu já estou, como eu disse, eu já sou bananeira que já deu cacho. Então eu vou e falei, o que é que eu devo fazer? Vou fazer a minha psicologia, que eu estava dizendo aqui para o Marcos ainda há pouco, que era um sonho meu, que eu não fiz porque não tinha respaldo financeiro e eu queria ter família, queria criar filhos, etc. Falei, vou realizar esse sonho porque eu vou me conhecer melhor e até vou fazer um feedback de como eu encaminhei a minha vida e dos meus filhos da família para ver onde eu errei, onde eu escolhi errado, onde eu fiz isso. Mas é para uma autoanálise. Mas mais que eu queria era entrar no mundo de vocês, que é o mundo de hoje. E vim para aqui, mas eu vim meio temeroso, por causa de etarismo, essas coisas, tal, etc. Mas eu fui tão bem recebido, eu fui recebido com tanto carinho, com tanto afeto, que eu simplesmente me senti um jovem. Porque daí a pouco eu estava conversando com os meus colegas, que é da idade de vocês, na época eu era até mais novo, estava com 17, 18 anos no primeiro ano deles. E de igual para igual. Eu não era mais o pai, o avô do amigo deles, nem o pai do amigo do avô delas, não, sabe, esse tipo de coisa. Eu era um colega em que falavam abertamente, comentavam tudo sobre mim, e eu, perplexo, porque eu falei, gente, aquilo tudo que o pessoal fala, que a juventude hoje é isso, a juventude hoje é aquilo que ela tem que ser, é aquilo que o mundo evoluiu para isso. E a juventude hoje teve as conquistas, muitas conquistas, que nós éramos doidos para ter. Nós tínhamos, por exemplo, a liberdade de relacionamento, tal, essas coisas, essas inclusões todas. Na nossa época era tabu, era tudo errado. E a gente lutava para poder ultrapassar essas barreiras e não conseguimos. Vocês conseguiram. Agora, da minha experiência, vocês conseguiram, mas para conseguir, vocês queimaram etapas. Então, daquilo que para nós era um tabu e quando a gente conquistava, que era, vamos falar da liberdade sexual, que a gente queria tanto e não conseguia, aquilo fazia com que a qualidade da relação fosse muito melhor. Era romantizada, e aquilo era muito importante. É muito importante no relacionamento. E, de um modo geral, isso foi perdido para chegar onde chegou. Mas aí banalizou demais. Era o que a gente discutia muito lá com o pessoal. Essa banalização tira um pouco da qualidade da relação. A quantidade, tudo bem, a gente pensava em quantidade, mas não queríamos perder a qualidade dessa relação. Então, que eu acho que é super importante. Eu sou casado há 54 anos com a mesma mulher. Então, por quê? Porque até chegar lá tinha todo um processo de uma coisa Hoje, não, eu via as meninas falando, e meninos também, não é só as meninas, não, a juventude. Estava numa balada ontem, estava uma beleza, beijei 5 meninos, 3 meninas, e você está feliz? É a vida. Aí eu ainda falava, será que a vida é só isso também? Será que... Mas o contato com essas diferenças também é muito importante, sim, né? É muito interessante ver essa visão de outras gerações. É uma visão crítica, mas não criticando. É uma visão crítica mesmo de constatação de como as coisas... Querendo ou não, a pessoa enxerga de outras formas. E aí, como o pessoal, os velhos lá, quando vinha falar, eu falei, espera aí. Se eu tivesse nascido agora, eu estava igualzinho, eu seria isso. Isso é fruto da evolução. Então, os costumes hoje são esses. Bom, agora, isso aqui foi conquistado de uma forma um pouco guerreira, foi meio guerra, não foi uma conquista ao longo do tempo, não. Foi levando, de repente, deu um salto. Nesse salto, muita coisa ficou para trás. Talvez chegue um momento de recuperar isso, não sei, isso aí é o futuro que vai dizer. Mas seria muito bom se fosse recuperado esse espaço que ficou para trás, sem perder o que tem hoje. Sim, realmente, Ivano. Pois é, e o senhor disse, né, a questão da sua família, quando o senhor começou o curso de psicologia, foi muito bem acolhido e tudo mais? Não, eu fui extremamente bem acolhido. Hoje, esses meninos e essas meninas,
fazem parte da minha vida. Eu preocupo com eles todos, eu fico procurando na rede social, vejo, que bom que você está fazendo isso, que legal que você está fazendo aquilo. Eu tenho algumas meninas, principalmente, que eu chamo de minhas netas do coração. E tinha uma delas que fala mesmo, só sua neta, filho de coração, porque ela é neta de um grande amigo meu que morreu e eu não sabia, eu sabia que... Então a gente desenvolve... Da minha parte, é um carinho muito grande, uma coisa quase que paternal. Deles, não. Não é filial, porque não existe aquele respeito de não falar com determinadas coisas. Existe toda essa liberdade de conversa, de falar claramente o que pensa, o que não pensa, o que faz, o que não faz, sem crítica negativa, né? Às vezes tem a crítica do costume, não crítica do comportamento. Aqui, isso é normal. Então, eu vou dizer para mim, eu me descobri nessa psicologia. A cadeira que me encantou foi a logoterapia. Eu fiz. Era uma cadeira que você escolhe, uma especial aí. E foi lá que eu descobri. Quando eu vi o Franco lá, falei, é isso aí. Você achou o sentido de vida procurando sentido de vida. É isso aí. E aprendi muito. E até hoje eu estou aprendendo. Eu sou eterno aprendiz e vou aprender enquanto eu viver. Espero viver muito, porque eu tenho muito sonho. Isso é um fator protetivo para a saúde mental, né? Você aprender novas coisas, você tá nesse contato, nessa conversa intergeracional. Então você aprende, você também ensina, né? Então isso é um dos fatores que a literatura fala, que é um fator protetivo para reduzir depressão entre os idosos, né? Para reduzir a chance de adoecimento. Exemplo prático, meus netos têm muito mais liberdade comigo hoje do que meus filhos tinham. Porque eu cheguei mais neles. É uma mudança de percepção. Porque não tinha aquele negócio, eu tenho que educar, eu tenho que colocar limites, tenho que fazer aquilo. Você passa valores, né? Puxa nesse gancho aí do aprender. Quantos anos você fez economia? Você tinha quantos anos? Eu já tinha 20 e 25. Eu parei de estudar há 6 anos. Você percebeu alguma mudança quando você voltou a estudar a psicologia? Como que você encarou isso? Como é que foi esse processo? Para mim, a grande mudança, a grande diferença foi tecnológica, a informática. Eu não sei, só sei o básico para mexer naquilo, e mais, não sei e não quero aprender. O pior de tudo é que eu não queria aprender. Quando vinha aqueles trabalhos que você tem que fazer para digitar, eu escrevia à mão para digitar. Eu não conseguia raciocinar digitando. Isso eu aprendi. Com o tempo eu aprendi, porque estava um absurdo. Eu ficava 5 horas para fazer alguma coisa que vocês faziam em meia hora. Hoje não, hoje eu já digitava. Só que, para colocar dentro dos padrões que pediam, lá, a formatação, isso, aquilo, outro, eu não conseguia. Nunca consegui. Mas eu tomo um pau para isso às vezes também. Mas aí, as minhas netas do coração falavam, manda para mim, que eu devolvo formatado. E eu fazia isso, mas eu avisava o professor, olha, eu estou mandando. É verdade, gente. O professor do Ivanô, tive a honra de ser professora dele aqui na psicologia, e ele fazia isso. Isso é muito importante, porque isso favorecia o seu vínculo, né? Eu posso fazer, porque eu não... Com os colegas. Quantas vezes eu fiz, digitei, e na hora de mandar, em vez de mandar, eu deletava, eu tinha que fazer tudo de novo. Estava muito pesado para mim com isso. Eles me ajudaram muito, todos me ajudaram, todos. Eu não posso queixar de ninguém daquela turma. Aliás, são todos, fazem parte da minha vida. Lá na minha casa, eu falo, o meu pessoal, a minha famíliazinha de lá. Falei, é a minha outra família. Não... Eu fico feliz que você teve um acolhimento bom durante todo esse processo. Isso deve ter feito você muito mais agradável. Teve idosos aí reclamando. Eu até fui falar com eles, gente, o que vocês estão fazendo com fulano e tal? Não, ela quer que a gente faça do jeito dela. Eu falei, não, espera aí. Eu vim aqui para fazer do jeito de vocês. Então, nesse espaço, você não se sentiu sozinho? Não é, Ivanô? Não. E não, os professores, todos me incentivaram, todos. E eu fiquei, não, foi na sua aula mesmo que eu falei, eu sou cobaia aqui, pode pensar o que quiser de idoso. Na aula de neuropsicologia do idoso. Então, gente, é isso aí, é um velho de 83 anos,
vive com a esposa de 82, os filhos e netos todos fora daqui, e feliz. Acolhido aonde vai, Feliz, né? acolhida. Não precisa ainda de ajuda para me cuidar, nem minha mulher, nós dois somos totalmente autônomos. Amém. E fazemos tudo o que precisa fazer até hoje. E já pedi, o dia que eu não puder, põe alguém para cuidar de mim dentro da minha casa, não me tira não, e nem me leva para casa de ninguém. Se eu tiver que sair, que seja para casa de idoso. Não vai precisar, né? Não vai, Tá não, vai, ótimo. não. Tá Não, ótimo, não. melhor que eu. Exato. Ainda vou estudar. Mais disposto do que a gente. Isso aí é verdade. Né? Sim. Eu vou estudar ainda. Ô, professor, você tocou numa palavra que eu achei interessante. Aqui você falou que o Ivanov não se sentiu sozinho. A sensação de solidão, existe uma diferença entre solidão e isolamento? Existe. São situações diferentes, né? O isolamento é quando o indivíduo, ele fica sozinho, né? Espacialmente sozinho. A solidão você pode sentir mesmo estando no meio de uma multidão, né? Então, são situações diferentes, né? Então, muitas vezes, à medida que o Ivanov foi falando, antes de entrar no curso, né? O que você... Exato. sentiu, você estava lá na reunião de família, mas você se sentia sozinho. Às não vezes é? eu deixava eles conversando Vocês- até pro quarto. Exato, porque você não se sentia incluído, você não se sentia visto, Eu me sentia incluído. não se sentia olhado. Não é? Então ele estava numa reunião de família, muitas pessoas lá, mas mesmo assim você estava solitário. Solitário. Né? Estar sozinho é diferente. E o indivíduo pode estar sozinho e não se sentir solitário. Né? Ele pode estar sozinho e estar bem, estar em paz, estar emocionalmente bem. Principalmente porque eu tive uma vida muito de holofote. Eu trabalhava com comunicação, com jornal, com isso. Era um jornal importante na época, que eu tinha 2 ali, Patinga, outro aqui, e viajava esse mundo inteiro através de jornal. Quando eu falo viajar o mundo inteiro, eu tinha dinheiro, já nada, era convidado. Eu ia tudo grátis, é tudo convidado. Melhor ainda, né? É, Sai do seu bolso, ué. Você fica nos melhores hotéis, você tem os melhores tratamentos e não gasta nenhum centavo. E abre porta para mandar os filhos fazer curso lá Ter fora. uma vida essas muito coisas. ativa, isso faz muito bem também, né? Faz Para muito envelhecer bem. bem. Não. Se você tem uma Você vida é muito ativa, recebido em você Brasília envelhece. para aqueles presidentes, tudo, porque eles dão importância à mídia muito grande. E como foi dito também, né, Ivanov, o senhor é pianista. Ah, isso é a minha paixão. Então, Primeira e vou morrer com E ela. como isso te ajuda? Você acha que isso te ajuda no seu dia a dia? Quê? É. Ajuda? É a minha vida. Se eu sair daqui aborrecido com alguma coisa, basta eu sentar no piano e 15 minutos o aborrecimento já foi, eu já estou viajando nas minhas musiquinhas lá. Toco música. O clássico, a erudita, que eu gosto demais, exige muita técnica, muito estudo. E eu não, como eu tenho um ouvido privilegiado, já nasci com esse dom, graças a Deus, eu ouço a música e ponho ela no teclado. Mas aí não é a música do jeito que foi feita, é do jeito que eu sinto. Então, a minha forma de tocar é a música, todo mundo sabe qual a música é, mas ela está diferente do original, diferente assim. Onde era mais apressado, eu toco às vezes mais lento, porque eu acho bonito, mais lento naquele pedaço. Então, eu faço uma parceria. Não mudo as notas, não mudo o som, não, mas mudo o andamento, mudo a sensibilidade da coisa, é o que eu sinto. Então, para mim, é fundamental. E agora, eu tinha muito problema, porque você morando em prédio, Os eu tinha um vizinhos. certo horário que eu parava, né? E agora eu comprei um piano digital que eu boto headphone. Oh, existe? Existe, comprei. E aí, Moderno, né? meia-noite, 1h você da manhã, eu vê. estou tocando no último volume. Aqui. Vai ter que tocar pra gente depois. Ah, à vontade. Eu não toco, eu toco para mim e se vocês gostarem, fica ouvindo. Mas aceito sugestão, pedidos, essas coisas. Tá? Ô Marina, quais são os impactos psicológicos mais comuns gerados por esse sentimento de exclusão e de desvalorização? Os sentimentos podem ser múltiplos, né? Então, é tristeza, desânimo, ansiedade,
uma melancolia, né, que é diferente do estado de tristeza, até sintomas mais graves, como um caso de depressão mesmo. E nesses casos, como que seria realizado o tratamento? Como que você daria processo a esse caso? Olha, são muitas as possíveis formas de intervenção, né? Mas a principal forma é criar uma rede de apoio para esse idoso. Se os vínculos sociais, os vínculos familiares, de amigos, eles estão fragilizados, é pensar em como resgatar esses vínculos. Muitas vezes a família, ela não quer excluir o idoso, né? Ela não tem essa intenção, mas ela não sabe como lidar com o idoso, porque socialmente nossa sociedade construiu uma imagem do idoso como alguém que tem incapacidade, né, ou que é limitado de alguma forma. E a gente está vendo aqui, um exemplo, o Ivanor, não tem nada disso, né, gente? A cognição, eu acho que eu não perdi. Minha memória é privilegiada. Então, eu falo, gente, será que esses meninos não perceberam que eu tenho idade, mas eu não estou demente nem coisa nenhuma, não. Mas eu não vi, eles não faziam isso de uma forma... de propósito. De propósito, não, porque meus filhos têm paixão por mim, eu por eles. Minha família é muito bonita, muito, muito interessante, muito boa mesmo. Tem filhos maravilhosos. Tem netos já com 27 anos, tenho netinha com 4 anos, é muito bom. Mas eu sentia neles assim, aquela coisa, meu pai já foi, sabe o que você já foi? No momento que você aposenta, você já foi, você já era. Mas acontece que você não era, você continua se informando, você continua sabendo as coisas. Só que eles olham a gente como assim, aquilo ali, ele já está ultrapassado, sabe? Aquela coisa de estar ultrapassado. E eu não me sentia ultrapassado. Como que você se sentia em relação a isso? Em relação a esse estereótipo? Triste. Eu ficava triste. E o que eu fazia? Eu ia atrás dos velhos. Então a gente tinha uma turma que se reunia na lanchonete ali e batia papo. Mas com eles eu criava muito caso, porque eles têm, a maioria, né? Não estou dizendo, não quero generalizar, mas a maioria olha o mundo de hoje como o mundo está perdido, o mundo está isso, aquilo. E eu não achava. Gente, não é como é que você pode dizer uma coisa que você não conhece? Você não está nesse mundo, eu quero estar nesse mundo. E essa foi a minha grande sacada. Foi realmente, e quero continuar nesse mundo até o dia que eu for sair dele. Isso. Porque ninguém não é realizado na vida, não. Você só realiza na morte. Porque o ciclo é esse, você nasce, cresce, se tiver sorte, fica velho e morre. Então, enquanto você não morreu, o seu processo de vida está aí, você vai viver. E a nossa sociedade, ela valoriza muito, né, a juventude. A nossa cultura mais ainda, né? Demais, né? Então, tudo que é velho é velho. Descartável, né? E essa visão, ela precisa ser mudada. Isso é um espaço, assim, de discussão que possibilita a gente refletir sobre isso, né? E refletir que ainda existe vida, né? O cérebro do idoso, o idoso tem desejos, tem vontades, tem sonhos, tem criatividade. Da mesma forma como uma pessoa de qualquer idade, igual né? O Ivanor trouxe a questão com quem pensava no pai dele, depois que o pai dele aposentou, já foi. Meu pai não aposentou, ele morreu antes. Morreu antes. Morreu antes. Minha mãe, que ficou bem mais velha, mas mãe é diferente. A relação filho-mãe, ela não passa por esse o pai não sei, a mãe, não sei, no meu caso era assim, a mãe era educadora, a protetora, a coisa até morrer. Você já estava, quando minha mãe morreu, eu já tinha 60 e alguns anos, quase 65. Para mim, era minha mãe como era quando eu era criança. Você não julga, você não faz. Agora, pai, eu vejo que a mãe, eu vejo meus filhos com a mãe. A mãe é mãe. Não, a mamãe é assim mesmo, deixa a mãe. Mas e ela fala e eles param para ouvir, porque eu já sou mais. Eu não sou de exigir nada. Tem que vir, tem que ser espontâneo. Genuíno, tem né? que ser espontâneo. Então, e é espontâneo. Meus filhos gostam, eu não tenho nenhum problema com relação com eles. O problema é comigo. Era comigo, porque o que estava acontecendo é o que acontece no mundo, é a vida.
E eu estava comigo porque aqueles eram meus, era o meu espaço. Mas em todo lugar acontece isso. Mas eu perdi isso quando eu vim para cá. Mas eu não vim assim, por acaso aconteceu, não. Eu vim procurar isso. E fui procurar um espaço. Se expor a um novo conhecimento, fez você ter uma postura diferente em relação à sua família, né? Não, hoje, você ser visto de uma forma diferente. a relação com meus filhos e com meus netos é completamente diferente. Porque eu mudei. É eu aqui. Então, quando eles viram que eu estava com um novo espaço considerado e tudo, eles passaram a me ver como uma pessoa não ultrapassada. Hoje o relacionamento está diferente. Não sou mais invisível para eles. Não. Pois é. E nessa questão, Marina, qual caminho você acha que a gente deve seguir para a sociedade mudar em si com essa visão sobre as pessoas de mais idade? O primeiro passo é pensar, né? Reavaliar a forma como a gente enxerga o idoso. O idoso não é alguém que está ultrapassado, não é alguém que não tem nada a contribuir, não é descartável, né? Pelo contrário, eles têm um acúmulo de história, de conhecimento, de experiência. De vida, que é riquíssimo, né? Então é necessário desenvolver essa cultura do maior respeito mesmo ao idoso e de ver o idoso além da idade, né? Porque é um ser humano, é um indivíduo que está vivo, que tem desejos, que tem motivações, sim, né? Então é olhar o idoso, é olhar para o idoso de verdade, né? Se a gente for parar a pensar assim, qual foi a última vez que você realmente parou para conversar com o idoso, né? Sem já ter ideias preconcebidas, sem um preconceito. Então é importante realmente desenvolver esse olhar mais empático em torno do que é ser o idoso, né? E todos nós estamos envelhecendo, né, gente? Todos nós estamos envelhecendo. E eu fico doido porque vocês têm a sorte de ficarem bem idosos. Também espero. A gente também espera, viu? Tudo é certo. Assim, cheio de energia. Né? Também esperamos. Energia já não tem hoje? Que isso? Pois é, mas a gente pode fazer algumas coisas para garantir o envelhecimento mais saudável pra gente. A gente tem que fazer, né? Por exemplo, exercitar o nosso cérebro, investir nas relações sociais, nas amizades, né? Fazer atividades novas, com maior frequência possível, porque isso mantém o nosso cérebro jovem, né? O nosso corpo vai envelhecendo, mas o que comanda é o nosso cérebro, né, gente? Então, Agora, tem a cultura e a mídia. A mídia, ela concorre muito para isso. Porque elas falam muito em Alzheimer, demência, tudo na mídia, todo mundo já está demente. Tá. Eles não falam nos que não estão dementes. Quando eles vão falar de uma pessoa que não está demente, nada, eles não chamam de idoso, não. Fulano ainda, tá. Como assim? Ser idoso pressupõe que já tem alguma sequela. Sim. Claro que vem limitações. Isso aí só for ignorante para saber que vem limitações. É você saber que vem essas limitações, estar preparado para isso, inclusive para prevenir, para postergar o mais possível. Ó, com 80 anos está assim, pois eu vou estar assim com 90. Eu vou segurar essa peteca. Tem muito disso também, tem muito de vontade, de disciplina. Eu estou falando uma coisa que eu não tenho, que é disciplina, mas que é necessário. Às vezes eu faço porque não tem outro jeito, mas... Bom, infelizmente a gente já está chegando no fim do nosso podcast. Nossa troca foi sensacional. Eu queria agradecer a Marina por estar aqui hoje, o Ivanor, que trouxe uma história incrível para nós. Queria agradecer a todos que estão ouvindo aqui. E espero que essa conversa ela sirva para nós mudarmos algumas atitudes com os idosos ao nosso redor, para criar essa comunidade. Mas muito obrigada pela atenção e eu espero vocês na próxima. Eu que agradeço, obrigada. Eu agradeço. Até mais. A acolhida. Eu acho que... Perfeito.